Zé Ricardo contra o Londrina em 2019. Gol que não deu o título nem levou o América a disputar nenhuma final, mas que a longo prazo ele tem um peso enorme na história americana. Nesse jogo extremamente elétrico contra o Londrina, o Coelho venceu o time paranaense por 4-3 com um gol no final de Zé Ricardo. Esse gol, além de tirar o América da zona de rebaixamento, deu um respiro maior a Felipe Conceição, que era o técnico do time na época, e o segurou no cargo. Conceição foi grande responsável pela manutenção de um sistema de um jogo vencedor, que vinha desde os tempos de Anderson Moreira, que respingou até poucos meses atrás com o Liss, fazendo a campanha histórica na Copa do Brasil. Do segundo tempo. Mateuzinho contra o Santa Cruz em 2017. Mateuzinho foi importante demais nos dois jogos contra o Santinha na Série B de 2017 e fez os gols das vitórias do América nos dois jogos contra os pernambucanos. E esse gol na vitória de 1-0 contra eles fora de casa foi crucial para o time mineiro, que vinha de 2 jogos sem vencer na competição e com esses 3 pontos afirmou o Coelho na missão pelo título da Série B daquele ano. E o Alessandro desacabou. Se é gol histórico, tem que ter o Alessandro contra o Cruzeiro em 2012. Não tem jeito. Gol esse que foi eternizado pela torcida americana, que até tem uma música sobre esse grande episódio. No ano do seu centenário, esse gol de Alessandro foi emblemático para marcar a volta do clube nas finais do Campeonato Mineiro após 11 anos de ausência. Alessandro! Toscano contra o Corinthians em 2020. Seguindo a vibe de um sistema que está marcado na história do América, vamos falar de um gol que foi muito a marca da passagem de Lisca no Coelho. Gol que deu um passo gigantesco para consagrar a nossa melhor performance na Copa do Brasil. Estamos falando deste gol do Marcelo Toscano contra o Corinthians. O gol foi marcado na final do primeiro jogo das oitavas e, além de ajudar muito o América a chegar nas quartas de final da competição, foi o gol que quebrou um tabu. O América até então na história nunca tinha ganhado do Corinthians como visitante. Foi um gol histórico. Wesley Matos contra o Ceará em 2015. Em 2015, o Coelho estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e esse gol do Wesley Matos colocou o América novamente na divisão de elite após 4 anos de ausência. O Coelho precisava apenas de um ponto para confirmar o retorno, mas foi muito sofrido, como sempre. Foi um jogo muito nervoso e quase que esse nervosismo atrapalhou o time, mas esse gol de Wesley Matos fez a torcida americana se esbaldar e comemorar o seu acesso naquele ano. Vai ter lançamento na boca do gol, olha a cabeçada! Marcou! Wesley Matos saltando de cabeça aos 43 minutos do primeiro tempo, empata o Coelho e volta a ficar vivo outra vez no portal de entrada da Série A. Wesley Matos saltou, acreditou, testou, bola na rede para matar a minha sede. Danilo contra o Atlético em 2016 na final do Mineiro. Danilo, o jogador que conseguiu fazer história naquele campeonato mineiro, simplesmente foi o dono da final com 3 gols em 2 jogos. Foi insano. Danilo tirou o América de um jejum de 15 anos sem levantar o caneco do campeonato mineiro. E com certeza ele está cravado na história. Danilo bateu! Aparece também no segundo jogo.
Bruno Mineiro versus Brasil de Pelotas em 2009. 16 de agosto de 2009, vamos de um dos primeiros jogos marcantes que eu me lembro como americano. O América estava disputando a Série C naquela temporada e eu, um jovem, tenho esse jogo gravado muito na memória. O autor dessa obra de arte foi nada mais nada menos que Bruno Mineiro e está cravando seu lugar como um dos gols mais importantes de toda a história do América. O Coelho venceu o Chavante por 3-1 e retornou à segunda divisão do futebol nacional daquele ano. A equipe do Brasil de Pelotas no começo de 2009 sofreu um terrível acidente quando a delegação voltava de ônibus pela BR-392. Morreram nesse episódio dramático 3 pessoas, inclusive o seu maior ídolo. Foi com certeza um ano muito triste para os Chavantes, que anos depois voltariam a ter a glória de figurar entre os 40 maiores clubes do Brasil. Mas por todo esse episódio, por ser um jogo muito marcante para mim, por retomar o América nos trilhos lá em 2009, esse gol, sem dúvida nenhuma, foi histórico. Rafael Lima contra o CRB em 2017. 20 anos depois, o Coelho leva o bicampeonato da competição. O gol do título saiu dos pés, ou melhor, das coxas de Rafael Lima. Zagueiro com uma história marcante no futebol, ele fazia parte do elenco da Chapecoense que morreram naquela tragédia de 2016. Rafael só não embarcou para a Colômbia por não ter sido relacionado pelo técnico Caio Júnior e quase um ano depois do ocorrido, quis o destino que ele fizesse o gol do título do América Mineiro. E seu nome está muito mais do que gravado na história do clube. Foi um título muito importante, foi um bicampeonato do América da Série B e vai ser lembrado por todo sempre pelos mais diversos fatores que fizeram essa conquista ser enorme. Zé Afonso contra o Cruzeiro em 2000. Até minutos antes desse gol mega importante, o título da Copa Sul-Minas estava indo para o nosso freguês, e foi assim por toda a primeira etapa. Porém, no segundo tempo, brilha a estrela de Zé Afonso, que consegue fazer um gol absurdo, um lindo chute de fora da área que garantiu o empate e a tranquilidade para o time americano, que ainda iria fazer um dos gols mais bonitos de toda a história do clube com Álvaro. Esse gol, inclusive, está no meu top 20 de gols da história do Coelho. Eu vou deixar aqui para você ir lá e curtir esse vídeo também, que é um vídeo muito, muito foda. E com certeza, esse título da Sul-Minas e esse gol do Zé Afonso está marcado na história do América e não tem como ele ficar de fora desse top 10. Faz o gol de empate para alegria, para vibração, para delírio do torcedor do América aqui no Mineirão. Celso contra o Vila Nova em 1997. Quer história, torcedor? Então toma. Em 7 de dezembro de 1997, o Coelho venceu o Vila Nova por 1-0 e conquistou a Série B, o primeiro título nacional da história americana. O gol foi de Celso aos 34 minutos do primeiro tempo. Celso esse que fazia obras de arte pelo América e não tem como não ser o primeiro colocado aqui nesse top 10. É um gol histórico, é um gol muito importante, um gol que quebra um tabu muito grande e, claro, o primeiro título da história americana a gente nunca esquece. Campeão da Série B, colocou no cantinho aos